Foi. Então, gente, tava brincando aqui com as meninas que live é bem real mesmo, né? Aí, são problemas, não muito técnicos, mas problemas das pessoas que fazem as lives mesmo. Então, vamos lá. A gente vai falar então agora, e agora a gente vai falar disso mesmo, de moldagem. E os materiais de moldagem que têm sido mais utilizados atualmente, né, para fazer a moldagem dos preparos, são as siliconas. Silicona de adição e silicona de condensação. A silicona de condensação é um produto mais barato, mas que tem uma fidelidade de cópia um pouco menor e exige um vazamento imediato. Já a silicona de adição é uma silicona melhor, com maior fidelidade de cópia, que tem um vazamento que nos permite, né, horas ou até mesmo dias aí. Então, é uma silicona melhor, mas também mais cara, né? Então, cada profissional, dentro das suas possibilidades, vai escolher qual seria o melhor material a ser utilizado naquele momento, naquele paciente. Os dois nos permitem um trabalho excelente, tá? Sendo bem utilizados, realizando a técnica da maneira correta, vai dar tudo certo com qualquer um dos dois que você utilizar, tá? Primeiro eu coloquei a silicona de condensação e a característica principal dela, que a gente tem que observar, é que o vazamento dela tem que ser imediato, dentro da primeira hora. E às vezes muitos dentistas precisam, né, deixar essa moldagem por um período maior, para que às vezes no final do dia vão fazer aí todos os vazamentos de uma vez só. Não é o ideal, tá? Assim a gente pode ter alguma distorção, provavelmente inclusive vai ter. Então o ideal seria que a gente fizesse o vazamento após liberar o paciente. Assim eu não tenho a distorção, né, que a gente não quer aí, para ter um trabalho que tenha muita fidelidade, que entre com facilidade, que tenha retenção friccional, etc. Tá? Então, aqui tá alguns exemplos só, não precisam ser essas marcas comerciais, tá? É só exemplo de siliconas de condensação. Então, na silicona de condensação, a gente tem o pesado, que seria igual uma massinha, consistência de uma massinha, que é esse aqui. O leve, que é bem fluido mesmo. E o catalisador, obrigada, gente. E o catalisador? Eu vou pegar, então, uma colher do meu pesado, vou abrir esse pesado ou na placa de vidro ou na minha luva e vou colocar uma linha do meu catalisador. Então aqui abriu na placa de vidro e eu vou colocar uma linha do catalisador para que a gente manipule ele e ele tome presa. Antes dele tomar presa, eu coloco ele na minha moldeira individual, de preferência perfurada, porque assim garante que o produto vai se reter melhor nessa moldeira, e levo na boca do meu paciente, na região do preparo. Bom, no nosso método CDL a gente tem aí alguns truquezinhos que tornam essa etapa um pouquinho mais fácil, mas isso eu vou deixar para contar no curso, tá? Então a gente vai fazer a moldagem, a primeira moldagem com o pesado. Após a remoção do pesado, depois que ele tomou presa, removo ele da boca e vou ter que fazer um alívio na região do preparo. Meu preparo está aqui, certo? Eu vou fazer um alívio nessa região. Por quê? Porque eu tenho que ter espaço para entrar com o meu material leve. Com o que eu vou fazer esse alívio? Eu posso fazer com uma broca maxicute? Posso. Mas eu posso também fazer, por exemplo, com uma lâmina de bisturi. Eu posso fazer esse alívio somente na região onde eu tenho o meu preparo? Não. Eu tenho que fazer esse alívio na região do preparo e nos dentes ao lado. Por quê? Senão, o meu material leve vai ficar somente restrito na região do preparo e vai gerar aí o quê? Uma imperfeição na hora do meu vazamento, tá? Então, eu tenho que fazer um alívio ao longo de todos os dentes. Vou colocar o leve, pesado na placa de vidro, manipular com a espátula, levar esse material manipulado na moldeira com o pesado e levar na boca do paciente, tá? Então essa técnica é chamada técnica de dupla moldagem, que eu fiz uma primeira moldagem com o pesado e uma segunda moldagem com o material leve. A hora que acaba, eu tenho esse aspecto. Então eu tenho material leve cobrindo toda a minha extensão, olha, do preparo, e eu tenho o preparo, gente, bem
bem definido pelo leve. Por quê? O meu material pesado, ele vai fazer como se fosse uma moldeira individual. E o material leve, ele vai vir para copiar melhor todos os detalhes que eu tenho ali, tá? Então, aqui eu tenho os detalhes copiados, tem uma cobertura excelente, o material está bem liso, tá? O que é necessário para que eu tenha depois um bom vazamento e a confecção de coroas aí, de excelência. Aqui, como que tá, olha bem, liso, tá? Muito importante o material leve, todo cobrindo aí. Aqui, gente, a gente vai ter a silicona já de condensação também, só que sendo utilizada na moldeira total. Então, a única diferença aqui é a quantidade. Eu vou utilizar uma quantidade maior de material. Então, se para a moldeira individual eu utilizo uma medida daquela colher, aqui eu preciso de pelo menos 2 medidas, senão eu não cubro toda a minha moldeira. Mas é feito da mesma forma. Utilizo material pesado, faço a primeira moldagem, depois manipulo um leve, levo dentro do pesado que já foi feita ali o alívio e levo na boca do paciente de novo. Tenho a cópia, material todo, né, bem distribuído, modelo bem feito, olha lá, eu vejo todos os detalhes dos meus preparos, essa é a parte mais importante, tá? Aqui a gente tem um pouquinho do que são as siliconas de adição, são só alguns exemplos, não tem que ser essas, tá? Mas eu já posso começar a perceber uma diferença na maneira como elas são armazenadas. Por exemplo, olha aqui o pesado, pasta base, pasta catalisadora em potes, porque os dois têm essa consistência de massinha. Então, mesma quantidade de base catalisador, manipulo. Depois, olha o leve como é. Eu tenho o leve e o catalisador, faço a mistura dos dois para usar em seguida, assim como a gente fez com o de condensação, tá? Aqui é uma outra marca comercial que a gente tem também de silicona de adição. Então aqui, olha, pesado, misturo a mesma quantidade dos dois. E o leve, que nessa marca comercial vai ser utilizado o método, né, de mistura aqui, ó, automática. Como que faz, gente? Automistura que a gente fala, que é o quê? Eu coloco essa ponta misturadora e à medida que eu vou apertando esse revólver, os dois leves vão saindo pela ponta misturadora e vão sendo misturados nesse espiral que ele tem aqui dentro. A hora que sai aqui na pontinha, eu já tenho um leve misturado para eu já colocar direto na minha moldeira. Então, é mais prático, tá? É mais para ter o quê? Uma praticidade. Mas pode ser dessa maneira, utilizando na placa de vidro? Pode do mesmo jeito, tá? Não tem problema. Aqui só é mais fácil e garante, né, uma homogeneidade maior do produto. Então, aqui nesse outro material também, a gente tem a técnica da automistura, tá? Silicona de adição, a gente tem que lembrar 2 princípios mais importantes, que são, ela tem uma menor contração de polimerização, isso quer dizer que ela vai ter uma menor distorção, tá? E ela tem uma maior estabilidade dimensional, isso quer dizer que eu tenho um tempo maior para o vazamento da minha silicona. Ou seja, na silicona de adição, eu tenho que ler na bula do material que eu vou utilizar, mas em geral eu posso colocar que eu tenho de horas, algumas marcas comerciais vão me dar algumas horas para eu ter que fazer o vazamento, e marcas comerciais que vão me dar dias para possibilitar o vazamento. Qual que é a maior vantagem? Você pode mandar para o laboratório sem fazer o vazamento no consultório, porque você tem esse tempo hábil para isso. E aí eles mesmos realizam lá o vazamento, que às vezes no consultório a gente fica, né, um pouco sobrecarregado e não consegue fazer esse vazamento da melhor maneira possível, ok? Então, sempre lembrar, ele é um material melhor por esse motivo, então, tá? Menor contração, maior estabilidade dimensional. Outra coisa que a gente tem que sempre lembrar, luvas. Silicona de adição, a gente deve evitar a manipulação dela com luvas. Por quê, gente? Por causa do látex, tá? Ele faz com que haja uma distorção aí nessa silicona. Então, se possível, tirar as luvas, lavar as mãos, passar o álcool e aí sim manipular a silicona por
da moldeira e levar na boca do paciente, ok? Soluções adstringentes são as soluções que vêm nos fios afastadores, são soluções hemostáticas. Essas também, elas causam o que, gente? Como é que fala? Uma distorção, uma ligeira distorção aí na silicona pesada também. Então, o ideal é que a gente sempre utilize, tá? As siliconas, a manipulação das siliconas de adição, sem luvas, e que na hora que eu vá utilizar o material leve, né, que eu vou tirar o fio, que eu consiga fazer uma lavagem desse preparo e depois secar esse preparo, ok? Então aqui só um exemplo pra gente ver. A gente tem lá um preparo, aqui é um núcleo metálico fundido, a gente não utiliza mais, mas a gente ainda encontra muito, tem muitos pacientes que tem, e depois que já tá aí, se tiver bom, a gente não mexe, tá? Feito o preparo, aqui tá o fio afastador, tem algumas pessoas que gostam de colocar 2 fios, outras colocam um só, né? Eu não coloco 2 fios, eu utilizo sempre um fio só. Então, coloquei o fio e vou fazer a minha moldagem. Então, faço a moldagem com o pesado, depois tiro, faço o alívio, coloco o leve, e aí sim, na hora do leve, eu levo e ele vai sair, o fio, ele deve sair no material de moldagem leve e você retira ele. Se você quiser, você também pode, na hora de levar a moldeira na boca do paciente com o material leve, você retira primeiro o fio, lava bem essa região, seca e aí leva a moldeira com material leve no preparo, certo? Eu costumo fazer dessa maneira. Então temos aqui, olha, término completamente copiado, que é o que a gente quer, né? Então toda a extensão do meu término está bem copiada aqui, ok? Aqui é como saiu, né? Depois do leve, tirei o fio e vou ter aí essa moldagem, tá? Então eu consigo ver aí todo o término e aí eu vou conseguir ter uma boa adaptação entre a coroa e o término do dente, certo? Bom, isso é o que eu queria falar com vocês hoje. Escolhi tópicos, né? Que são os tópicos que a gente mais tem dificuldade, inclusive na clínica diária. Qualquer coisa, chama a gente, faça a sua pergunta. No nosso Instagram, nos nossos 2 Instagrams, a gente vai ter aí todas essas aulas. No canal do YouTube também vamos ter essas aulas. Então podem entrar lá também, dar uma olhada, assistir às aulas, ver se tem alguma dúvida. E aí qualquer coisa é só vocês entrarem em contato conosco, tá bom? Muito obrigada, gente. Até amanhã.